Olá, olá, saudações irmãos, paz e amor da parte do nosso bom Deus, seja com todos vós, hoje, sempre e para sempre. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio e no vídeo de hoje trago-vos a mensagem com o tema Como servir a Deus. Preciso de um chamado especial? Como servir a Deus? Precisamos de um chamado especial para o fazer? Esta é a proposta do tema para o vídeo de hoje, mas antes de entrarmos no assunto, quero desejar-lhe as boas-vindas no meu canal e convidá-lo a se inscrever no canal, a partilhar esta mensagem com os seus amigos e familiares e, muito importante, pedir que ative o sino das notificações, está aí ao lado do botão subscrever, para que o YouTube possa sempre notificá-lo dos novos vídeos que publicar aqui no canal. Muito obrigado pela sua subscrição e continuação. Amados irmãos, entrando para o assunto do vídeo de hoje, como servir a Deus? Como servir a Deus? Servir a Deus, amados irmãos, é colocar-se debaixo da sua autoridade. Quem ama a Deus, serve a Deus. E colocar-se debaixo da sua autoridade, fazer a sua vontade e obedecer a sua liderança. Colocar-se debaixo da sua autoridade é fazer a sua vontade e obedecer a sua liderança. O amor, ela gera a vontade de o agradar, ela gera a vontade de o servir. E servir a Deus, meus irmãos, é a melhor forma que podemos exercer, é a melhor forma que podemos expressar o amor por Deus. O amor por Deus. Mas eu pergunto, amados irmãos, como servir a Deus? Pergunto, como servir a Deus? Todo cristão, todo aquele que é crente, todo aquele que se considera cristão é chamado para servir. É chamado para servir a Deus. Servir a Deus é uma atitude humilde e é uma atitude que agrada a Deus. É uma atitude que agrada a Deus. E somos chamados não somente para servir a Deus, mas também somos chamados para servir aos nossos irmãos, para servirmos ao próximo, para servirmos ao próximo. Vamos ler em Marcos, capítulo 10, a partir dos versos 42 até o versículo 45. Vamos ouvir aqui o que diz a palavra de Deus. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vós não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante
que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E dar sua vida para salvar muita gente. Palavra do Senhor. Agora vamos ler em Romanos, capítulo 12, e o verso 11. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12. Aí em casa, quem puder acompanhar também com a sua Bíblia, para que possamos estar em concordância. Que Deus seja louvado. Romanos capítulo 12, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amados irmãos, há bocado eu estava a dizer que todo cristão é chamado para servir a Deus. É chamado para servir a Deus. A Bíblia, ela está cheia de histórias de pessoas. Ela está cheia de histórias de pessoas que fizeram diferença em suas gerações. Podemos ver em Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24, vimos que Enoque fez a diferença em sua geração, porque ele andava com Deus. Enoque andou com Deus. E podemos entender aqui também que Enoque, ele simboliza a igreja. Simboliza a igreja. Simboliza aquela igreja que anda com Deus. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus. E a igreja que será arrebatada ao encontro do Senhor. Do mesmo jeito que Deus sentiu um gozo pela vida de Enoque, que Deus não esperou a morte para que ele estivesse perto dele. Deus o arrebatou. Deus o arrebatou. E a igreja que anda com Deus será arrebatada ao encontro do Senhor. Não estou a me referir da igreja construída com as mãos ou pelas mãos do homem. Estou a me referir da igreja construída pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus. E a Bíblia nos revela qual é essa igreja. A Bíblia nos revela qual é essa igreja. Amém, irmão? Aleluia. Podemos ver também em Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao verso 23, e Gênesis, capítulo 41, do verso 38 a 39, nós vimos também que José fazia a diferença. José fazia a diferença.
na sua geração. Fazia diferença na sua geração. Seguindo na vida de Samuel, podemos ver que Samuel também fez a diferença. Na Bíblia podemos encontrar em 1 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Samuel, o profeta, também fez a diferença na sua geração. Na história de Jó, na história de Noé, história de Abraão, Moisés, e a lista continua. A lista continua e continua. Muitos fizeram a diferença na sua geração. Nós lemos há bocado aqui no livro de Marcos e Romanos que nós somos chamados e somos chamados para servir a Deus. Nós somos a geração dos chamados. Nós somos a geração dos chamados. Somos chamados para servir a Deus. E, amados irmãos, da mesma sorte, nós também temos que fazer a diferença. Faça a diferença na sua geração. Faça a diferença. Vamos fazer a diferença nessa geração corrompida pelo pecado. Faça a diferença. Precisamos de um chamado especial para fazer a diferença. Precisamos de um chamado especial para fazer a diferença. Essa é a pergunta. Servir a Deus, amados irmãos, não é apenas ter um título, não é apenas ter um cargo importante na igreja para o servir. Não é preciso ter apenas um título, um cargo. Não precisa ser apenas pastor, evangelista, profeta para servir a Deus. De acordo com a Bíblia, meus irmãos, existem várias coisas que podemos e devemos fazer para servirmos a Deus. Eu assinalei aqui alguns exemplos de coisas que fazer para servirmos ao nosso Deus. Eu vou citar aqui 5, mas existem muitos. Quem estiver acompanhando esta mensagem e se lembrar de uma forma de como servir ao nosso Deus, escreva aí no comentário, para que mais almas, para que mais vidas possam seguir o Senhor, para que mais vidas possam ser tocadas, possam ser transformadas. Eu fiz aqui uma lista, aí em casa, quem se lembrar de mais, deixa aí no comentário de coisas que podemos fazer para servirmos ao nosso Deus. Eu listei aqui orar, louvar e ler a Bíblia. Eu listei aqui como um único ponto: orar, louvar e ler a Bíblia. Precisamos conhecer a Deus, meus irmãos, para o servir. Antes de pensarmos em servir a Deus, primeiro temos que conhecer a Deus para sabermos como lhe agradar, para sabermos como lhe servir. Quero convidar a lermos em Efésios, capítulo 1, do verso 5 ao verso 6. Efésios, capítulo 1, do verso 5 ao verso 6.
Diz assim a palavra do Senhor: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O verso 6: Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Louvemos a Deus. Oração, louvor e leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Amados irmãos, Deus nos criou para o seu louvor. E quando louvamos, nós estamos a servir a Deus. E a Bíblia revela quem Deus é e como o servir. E a oração nos ajuda a ficarmos prontos para o servirmos. A oração nos prepara para nós servirmos a Deus em espírito e em verdade. Obedecer. Quem conhece o alfabeto cristão? Obedecer. Obedecer os mandamentos de Deus. Não basta apenas praticar, não basta apenas ler a Bíblia. Não basta apenas ter fé. É preciso praticar. E também não basta apenas praticar. Agora que sim, não basta apenas praticar. É preciso também acreditar e ter fé. Fé sem obra é nula, e obra sem fé é nula. Não basta apenas ler a Bíblia para servir a Deus. Precisamos praticar o que ela ensina. Precisamos praticar o que ela ensina. Vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 22, até o verso 23. Tiago, capítulo 1, o verso 22 ao verso 23. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. E vê como é. Palavra do Senhor. Os mandamentos de Deus são bons, são sábios e foram criados para o meu bem. Foram criados para o seu bem, para o bem da humanidade, para o bem do homem, para o bem do homem. E servir a Deus é obedecer os mandamentos. É obedecer os mandamentos. O ponto a seguir é como servir a Deus.
seguir a sua orientação. Seguir a sua orientação. Por vezes, Deus pode dar uma orientação para alguma coisa, Deus pode dar orientação para alguma situação, ou até mesmo para nos mostrar o caminho a seguir. Ou até para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Servir a Deus é seguir os seus planos para a nossa vida. É seguir os seus planos para com a nossa vida. Mais uma vez, convido-vos a lermos em Provérbios, capítulo 19, o verso 21. Provérbios, capítulo 19, e o verso 21. Diz assim a palavra: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Quem decide é Deus, o Senhor. Vamos ler agora em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 14 a 15. Diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Os nossos corações, o coração do homem, tem muitos planos, mas no final, a palavra de Deus é que prevalecerá. Não tem como. Muitas vezes fizemos planos médio, longo e curto prazo, em ordem crescente, curto, médio e longo prazo, sem sabermos como será o dia da manhã, sem sabermos como será o dia da manhã. Sem sabermos como será o dia da manhã. O próximo passo, amados irmãos, o amor ao próximo. O amor ao próximo. Aqui eu quero falar do grande mandamento. Do grande mandamento. Vamos ler Mateus capítulo 22, dos versos 36 ao verso 40. Versos 36 ao verso 40. Diz assim a palavra do Senhor: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Ame os outros como você ama a você mesmo. E um dos nossos pontos aqui de como servir a Deus é o amor ao próximo. Amar os outros é obedecer os mandamentos de Deus.
é obedecer a Deus. Amar o próximo não é só apenas servir a Deus, mas também é sinal de que nós, eu e você, temos Jesus Cristo na nossa vida, Jesus Cristo em nossos corações. Em nossos corações. Vamos ler 1 de João. Vamos ler 1 de João, capítulo 4, versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. O nosso coração. Mostrar amor é a melhor maneira de agradar e servir a Deus. Mostrar o amor é a melhor maneira de agradar e servir a Deus. E por último, amados irmãos, e não menos importante, e infelizmente muitos têm virado as suas costas a esta forma de servir a Deus. Infelizmente, na nossa sociedade atual, estamos a referir à sociedade cristã, muitos têm virado as suas costas a apoiar a igreja. Essa é uma das formas de servirmos a Deus. Apoiar a igreja. Meus irmãos, muitos pensam que pelo facto de serem cristãos, pelo facto de terem uma Bíblia em casa, não precisa mais da igreja para servir a Deus, para adorar a Deus, para serem cristãos. Não precisa mais da igreja para servirem a Deus. Errado. Se essa é a sua maneira de pensar, errado. Eu já pensei assim até uns tempos atrás, mas hoje tomei conhecimento que é errado pensar assim. É errado. É verdade que, é bem verdade que a salvação é individual. A salvação é individual, mas também é importante ir à igreja. A Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Estejam em união. Mas vamos ler aqui uma outra passagem e vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus. Vamos ler em Mateus, capítulo 16, verso 18. Vamos ler Romanos 12, 4 a 5. Vamos ler 1 de Pedro 2, 9, 10. 1 de Pedro 4, 10. Eu vou ler aqui muito rapidamente essas passagens, porque estamos a ficar com pouco tempo e não quero estender muito mais aqui o vídeo. Vamos ler primeiro em Mateus 16, 18.
Mateus 16, 18. Diz assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Vamos seguir para Romanos 12, 4 a 5. Romanos 12, 4 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como um só corpo tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Vamos seguir para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Verso 9 ao verso 10 diz assim: mas vós são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz, geração dos chamados. Agora vamos para o 10. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vamos finalizar com o 1 de Pedro, agora no capítulo 4 e o verso 10. Capítulo 4 e o verso 10. Diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Para o bem dos outros. Isto aqui é servir a Deus. A igreja, amados irmãos, é muito importante porque ela une as pessoas para crescerem e seguirem melhores e servirem melhores a Deus. Servir aos irmãos da igreja é servir a Deus. Quero fazer aqui uma chamada. Isso digo eu, não o Senhor. Lembrando, isso digo eu, não o Senhor. Esqueça aqueles irmãos que vão para a igreja para comentar da vida dos outros, para criar contendas, murmurações. Esqueça desses irmãos e faça aquilo que te levou na igreja, que é servir ao Senhor, que é servir ao Senhor. Preocupa-se em fazer aquilo que te levou à igreja, preocupa-se em se envolver na vida da igreja, oferecendo os seus talentos, conforme vimos aqui na Bíblia, oferecendo os seus dons, as suas capacidades e o seu tempo para o bem da igreja, para o bem de todos, com
ou sem título, sirva a Deus de todo o seu coração. Amados irmãos, Deus tem bons planos para nós. Siga-os e sirva a Deus. Siga-os e sirva a Deus. Sirva a Deus com título, sem título, com cargo, sem cargo. Sirva a Deus através da oração, louvor e meditação e leitura da palavra da lei. Sirva a Deus obedecendo os seus mandamentos. Sirva a Deus seguindo a sua orientação. Sirva a Deus amando ao seu próximo. Sirva a Deus apoiando a igreja. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Essa foi a mensagem do vídeo de hoje e Deus seja louvado. Graça e paz da parte do nosso bom Deus seja com todos vós. Até o próximo domingo.